E aí, hein? Será que grávida precisa fazer o teste do Covid? É obrigatório? Não é? Tem que ter sintomas? Você quer saber? Fica com a gente que a gente vai te contar que eu tenho um convidado especial hoje. Olá, eu sou a Mônica Romeiro, estou muito feliz de ter você aqui comigo. E hoje com uma convidada especial, que eu sequestrei da Genomics. Tassiana, seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bom, Mônica? Obrigada. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? A Tassiana é assessora científica lá da Genomics. Agora me explica, Tassiana, o que é uma assessora científica? O que você faz? Fiquei curiosa. Então, o que faz uma assessora científica, um assessor científico? A gente cuida das dúvidas dos médicos, dos pacientes, a gente explica termos complexos para os pacientes, conversamos com o médico, tiramos dúvidas de laudo, de exames também, antes do paciente fazer o teste, após teste. Então você está bem acostumada a falar com o meu público aqui que a gente gosta de traduzir, não dá para ficar falando coisa complicada, né? Com certeza, a gente está bem acostumada. Vamos lá, sem enrolação, porque eu já vou direto perguntar para você o tema, mesmo que a gente tenha que explicar, porque esse negócio de Covid é meio complicado, né? A gente não tem certezas, a gente tem muitas perguntas, né? Exato. E a gestante, ela precisa fazer teste de Covid? Sim, Mônica. Na verdade, qualquer pessoa, o ideal seria que fizesse o teste para COVID, né? Para detecção do vírus SARS-CoV-2. Falando de teste, a gente tem dois tipos de teste disponíveis na Genomics, né? No geral, a testagem para COVID, ela funciona, ou ela pode ser uma testagem molecular, né, na qual a gente vai buscar pelo material genético do vírus, a gente utiliza a técnica de biologia molecular, a PCR, e temos a técnica sorológica, né, que a gente usa o ELISA, o teste rápido, para detecção de anticorpos ou antígenos do vírus. Na Genomics, a gente está oferecendo a PCR, que funciona para detecção do RNA a partir de uma amostra de swab de nasofaringe, e temos o teste sorológico para detecção de IgA, as imunoglobulinas IgA e IgG, imunoglobulina G, que dizem se a paciente já foi exposta ou não ao vírus, já teve algum contato. Tá, então você tem um teste que é aquele que enfia no nariz? O swab, exatamente, o swab de nasofaringe. Tá, e ele vai identificar se você está com ele, ou se você já teve, ou se você nunca teve, é isso? A gente vai detectar o material genético do vírus, exatamente. A gente faz o PCR para ver se a pessoa tem aquele material genético. A gente sabe que o vírus é transmitido através de gotículas, né, partículas que ficam no ar, é um vírus de transmissão de via respiratória, principalmente. Então, por isso que é importante a detecção pela técnica de PCR. E a PCR, ela é o padrão ouro, né? A OMS colocou que é o método padrão para a gente poder diagnosticar os casos, porque um teste sorológico, ele auxilia... O sorológico é do sangue. Isso, exatamente, do sangue. A partir de uma amostra de sangue, a gente faz análise de anticorpos. Então, o sorológico, ele é complementar à PCR, mas não é o teste para você fazer logo de cara, porque os anticorpos, eles aparecem dias após o contato com o vírus. Então, a pessoa, ela pode ter se contaminado, né, se infectado e está transmitindo, e não sabe. E faz um teste sorológico e pode dar negativo. Então acaba sendo mais indicado fazer o do cotonete. No primeiro momento, sim, exatamente. Exatamente. O do cotonete a gente fala que é suave, né? Então, no primeiro momento, seria indicado sim fazer a PCR, mas a gente sabe que no Brasil, em algumas regiões, existem lugares que não tem teste, né? Mas quem puder estar fazendo a PCR é o ideal. Tá, e aí, se eu tive contato com alguém, ou sei lá, de repente essa pessoa foi diagnosticada, eu descobri depois, ou eu acabei, tô com medo, tô insegura, eu tenho que esperar alguns dias para poder fazer o do cotonete. Eu não posso, por exemplo, eu tive contato com uma pessoa gripada, tô insegura, posso fazer hoje? Não, tem que esperar um pouquinho. Pode fazer hoje, né? Não tem, na verdade, a gente fala que o período de incubação é de 1, 2 dias, é muito variável na literatura, mas pode fazer, caso você tenha suspeita, né, que algum colega teu ou alguém da família estava com vírus, né, testou positivo também, você pode procurar fazer o teste. O teste que a gente usa, ele tem uma sequência alvo para 3 regiões conservadas do vírus, né? Então você já pode fazer, ele é bem específico. Você
tá com alguma suspeita, quanto antes melhor, né? Até para evitar, porque assim, o que a gente tem? A maioria das pessoas são assintomáticas, né? Então, assim, a gente... né? Exatamente, são assintomáticas. Então, em alguns casos, as pessoas têm sintomas leves, que são oligossintomáticas, mas se a gente for juntar assintomáticas e pessoas com poucos sintomas, a gente tem aí cerca de 80% dos casos. Então, essas pessoas, elas estão aí, né? Acham que, eu tô com uma leve dor de cabeça, algum sintoma parecido com uma gripe, e nem imaginam que pode ser Covid, né? E continuam seguindo a vida normalmente, e daí ou espirram, acabam conversando, tendo contato com alguém, acabam transmitindo. Então, essa que é a questão, é um vírus que a maioria das pessoas que acabam sendo infectadas, elas acabam sendo assintomáticas. E aí eu acabei de descobrir que eu tô grávida, tá bom? Acabei de descobrir. Eu já tenho que fazer esse teste, ou eu espero mais para o final da gestação, ou para quando eu tiver o sintoma. Já tem alguma padronização para isso ou ainda não? Olha só, Mônica, eu dei uma buscada na literatura, né? Então, realmente é um vírus novo, a gente ainda não tem uma padronização. Mas, assim, se a paciente ela tiver contato com alguém, ela tiver suspeita, ela está preocupada com o estado de saúde dela, ela pode fazer o teste imediatamente. Tá? Então, se eu não tiver sintomas, eu posso esperar, então, mais para o final da gestação, que está mais perto do parto, para me preparar para ele, ou testei positivo para gravidez, também já devo fazer um teste do Covid? Então, é uma boa pergunta, né? Se você está preocupada, eu imagino que assim, a gente quer que o nosso bebê nasça saudável, tem medo, a gente não tem confirmação de transmissão vertical da Covid-19, tá? A gente sabe que a transmissão é principalmente horizontal. Sobre transmissão vertical, a gente não tem consenso, tem estudos que falam Qual que é a diferença? Só para eu entender, vertical é qual, horizontal é qual? Tá, então quando a gente fala de transmissão viral, a gente tem 3 vias principais. A gente tem a via horizontal, que é uma transmissão que a gente pode ter transmissão via trato respiratório, via oral. Quando a gente tem transmissão vertical, é a transmissão que a gente fala que é durante o parto, e temos também transmissão de vírus por picada de mosquitos, né? A gente tem principalmente como exemplo as arboviroses. Então, são as 3 vias principais que a gente fala. A COVID, a gente sabe que é a principal via de transmissão horizontal. Muitos trabalhos, quando iniciou, né, toda essa questão aí da preocupação em vários grupos de risco, começaram a investigar também em gestantes. E os dados são controversos. Até agora não está provado que a transmissão da Covid-19 também ocorra de modo vertical, tá? Então, a gente tem esses 3 modos principais de transmissão de um vírus. Da Covid-19 é muito debate ainda, nada fechado. Ou seja, não quer dizer que você está perto do parto, você foi testado positivo, não quer dizer que vai passar para o seu bebê. Tem casos que passou, tem casos que não, tá mais ou menos assim, meio bagunçado, né? Exatamente, Mônica, é isso mesmo. E eu quero fazer o teste, então, tô grávida, quero fazer o teste. Eu quero saber primeiro daquele do cotonete. Ele pode ser feito, eu posso solicitar em qualquer lugar do Brasil, só em São Paulo, eu tenho que ir no laboratório, na Genomics, como é que eu faço? Então, se a paciente está em São Paulo e consegue se deslocar até a Genomics, ela pode agendar, vir até a Genomics. A gente está trabalhando com o horário agendado para ter a profissional dedicada para tirar as dúvidas, fazer a coleta, e a gente não ter, né, muitas pessoas aglomeradas, trabalharmos com espaçamento, distanciamento. Também, se ela está em São Paulo, tem a opção dela solicitar que a enfermeira vá na casa dela, num horário que for melhor. Se ela não tiver em outra região do Brasil, aí ela tem que ligar para a gente, conversar, a gente pode talvez indicar algum laboratório parceiro, verificar como que pode ser também enviado o kit para ela. Certo, e aí para fazer o da sorologia, que é o de sangue, e aí eu também tenho a opção de fazer em outros lugares, ou eu tenho que fazer na Genomics, aqui em São Paulo? Então, a sorologia, ela pode ser feita conosco, né? Existem outros laboratórios também oferecendo teste. O diferencial é que nós somos uma empresa focada em reprodução humana, então a gente está acostumado a atender esse público, né? As gestantes, então a gente já conseguiria passar também um aconselhamento dedicado, todas as pacientes que fizerem o teste conosco ganham aconselhamento. O aconselhamento genético?
Sim, aconselhamento genético, legal! teste, então é bem bacana, é um diferencial, né? Não é simplesmente fazer o teste e entregar um laudo, mas a gente sabe que é um período que surgem muitas dúvidas, né? Então a gente consegue tratar os casos individualmente, né? Mas se a paciente ela está numa região que não consegue ter acesso a genomics, ela pode sim fazer um teste sorológico. Agora, sobre quando é o melhor momento, eu acredito que a partir do momento que ela esteja, né, com alguma suspeita de algum familiar, teve contato com alguém, ela já deve estar fazendo. Ah, perfeito. Tassiana, muitíssimo obrigada. Esclareceu muitas dúvidas por aqui. Vou deixar todas as informações da Genomics aqui no descritivo do vídeo. Obrigada, adorei a nossa conversa, foi ótima. Qualquer dúvida, estou à disposição. Então, eu vou pedir, olha, pessoal da Genomics, fica de olho aqui um pouquinho nos comentários, nos vídeos, principalmente o dia que ele for lançado, para que consiga tirar algumas dúvidas. A Sirlene já faz isso bastante para a gente também, é da equipe da Genomics. Muitíssimo obrigada. Te vejo no próximo vídeo. Não esquece do nosso curtir, hein?